Certo. Então, quem vai ser o erro cometido? O erro cometido vai ser, olha só, vamos lá. Deixa eu colocar melhor os objetos aqui para não confundir ninguém. Ó. Esse aqui eu vou pôr aqui mais para baixo. Então, eu tenho aqui o meu... Esse daqui é o meu LP de X. E o meu F de X, aonde que ele está? Deixa eu desenhar ele. O meu F de X está aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse aqui é o meu F de X, certo? Esse aqui é o meu F de X. Aí, o meu erro, então, é esse tanto aqui, certo? Esse aqui é o meu erro. Ou seja, quem vai ser o meu erro? Meu erro cometido vai ser o F de X menos o LP de X, certo? Esse é o erro cometido. É o tanto que de fato é, menos a aproximação, tá bom? E aí você observa que esse erro, então, vai ser o quê? Vai ser igual, então, a f de x menos... Quem é o LP de x? Vou simplesmente copiar a expressão de cima. É f de p mais f' de p vezes x menos p. Essa é simplesmente a expressão do LP de x. Então, esse erro vai ser f de x menos, distribui o menos, f de p menos f' de p vezes x menos p, certo? Esse é o erro cometido. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que esse erro, ele é pequeno quando eu mando o x para zero, tá bom? Vou dar um nome para esse erro, vou chamar ele de EX. Esse é o erro. Certo? Agora, note que, mais ainda, eu quero calcular o limite do erro. Mas antes de calcular o limite do erro, com o x indo a p, certo? Eu quero calcular o limite com o x indo a p. Eu queria calcular o limite, então, do erro. Mas olha só o que acontece. Se eu coloco simplesmente o erro aqui, ó, eu não tenho muita coisa para fazer. Por que eu não tenho muita coisa para fazer? Eu não sei calcular esse limite. Alguém pode até falar, professor, mas substitui o p no lugar do x e você vai ter zero, né? Só que eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu só poderia fazer isso se eu soubesse que a minha função f é contínua. Mas a priori eu não sei se a função f é contínua. Mas tem um limite que eu sei calcular. Qual é o limite que eu sei calcular? Se eu dividir aqui por x menos p. Porque se eu divido por x menos p ali, aqui eu vou ter x menos p. E aqui eu também terei x menos p. E por que esse limite é mais apropriado? Deixa eu só terminar aqui de escrever, aí eu já falo. Por que esse limite é mais apropriado? Porque, primeira coisa que acontece, deixa eu copiar as coisas só para ganhar tempo. Copiou esse cara aqui embaixo. O que vai acontecer? Olha só, eu posso simplificar esse x menos p. E aqui eu vou ficar com f' de p. Certo? Aí, diz para mim, para onde que vai esse limite aqui, pessoal? Alguém sabe me dizer para onde que vai esse limite? Para onde vai esse limite, pessoal? Vai para f' de p. Para p. Isso, é a definição da derivada. Então, esse limite todo aqui vai para f' de p menos f' de p, que dá zero. Então, o limite do erro sobre x menos p dá zero. Professor, Diga. era para ser f de p ali, então, né? Não, é f'.
Mas ali tá f de x menos f de x. Ah, desculpa. Era para ser f de p. Desculpa, você tem razão. Aqui era para ser p. Que é da expressão do erro. Aqui, ó, o erro é f de x menos f de p. Obrigado. Era a mesma coisa aqui embaixo, né? Muito obrigado pela tua contribuição. Continue participando, viu? A tua voz é uma voz que eu não ouvia e está ajudando bastante na aula de hoje. Por favor, continue nos ajudando. Joia. Deste modo, agora eu vou calcular de fato quem é o erro. O limite de x indo a p do e de x, o que eu vou fazer? Fazer um truque. Que truque que eu vou fazer? Horas, eu sei calcular o e de x sobre x menos p. Então, eu coloco ele. Só que eu pago um preço para colocar o x menos p aqui embaixo, que é multiplicar em cima. Aí, o que vai acontecer? Olha só, esta parcela aqui, pelo que nós fizemos acima, ela vai para zero. E essa daqui, todo mundo conhece que esse limite dá zero. Então, esse cara, eu já sei que ele vai para zero. Ou seja, olha só o que está te dizendo. Quem é o erro? O erro é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o e de x, esse tamanho. O que você está fazendo? Você está dizendo que quando o x estiver se aproximando do p, o erro está tendendo a zero, tá bom? Por isso, de novo, por isso que algumas ferramentas gráficas utilizam as retas tangentes como aproximações dos gráficos. Porque quando ele vai traçar uma reta tangente, e daí quando ele pegar o x se aproximando do p, ele vai ter uma boa aproximação, ou seja, o erro vai ser pequeno. E eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre isso, mas essa coisa aqui, desse limite aqui, você fala, esse limite aqui do e de x sobre x menos p, que besteira, não precisava fazer isso, isso daí só foi para falar que vai para zero depois. Não, é que eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre isso. Mas esse cara, ele te dá uma coisa legal no seguinte sentido, de te dar um controle do erro. A gente vai se aprofundar nisso mais para frente. Que é no sentido de falar assim, ó, se eu quiser um erro até tanto, o meu x tem que estar tanto perto do p, certo? Daí com isso você tem esse controle do erro que você está cometendo. E daí geralmente é isso que as ferramentas gráficas fazem. Elas falam assim, ó, eu aceito um erro até tanto. Aí ela vai lá, calcula esse limite e fala, então posso aceitar que x seja isso. Então, ela vai lá e calcula a reta tangente, passando por 2 pontos, pegando um ponto sendo o P e o outro ponto sendo o X, no tanto que você aceita. E traça esse segmento. Daí ela vai ligando segmento, e com isso ela monta o gráfico da função. Mais ou menos é isso que as ferramentas gráficas fazem, tá? Só que daí isso sempre tem um problema. Isso sempre tem um problema. Toda aproximação tem um problema. Tem um erro, certo? E, de novo, as coisas que nós estamos desenvolvendo aqui não tem erro, tá? A gente não... Então, por isso, eu não aconselho a usar ferramentas gráficas nesse momento. Em outros momentos da vida de vocês, vocês vão poder usar, sem problema nenhum. Mas, por agora, eu não acho uma boa. Muito bem, terminamos de falar sobre aproximações lineares. Agora vamos continuar calculando mais derivadas. Agora eu vou calcular a derivada de duas funções importantes, ax elevado a n e as raízes enésimas. Lembra que eu coloquei quando eu calculei a raiz quadrada do 2, eu coloquei meio que de ladinho para vocês se lembrarem? Vocês vão entender agora, que é para depois você voltar lá e ver que está de acordo com a fórmula que nós vamos colocar aqui. Bom, eu vou colocar na forma de teorema. Todas as derivadas estarão aqui na forma de teorema.
Então, eu vou pegar aqui n, um número natural que não é zero. E eu vou ter o seguinte, temos letra A, f de x igual a x elevado a n. Isso vai implicar que a derivada... Quem vai ser a derivada dessa f? Vou calcular já, mas já vou colocar aqui só para vocês já irem se acostumando. É n, x elevado a n menos 1. Certo? B. Se a minha f de x é igual a x elevado a menos n, então a f' de x é igual a menos n, x elevado a menos n menos 1. Olha só o padrão que tem, né? Olha o padrão, que interessante. X elevado a 1 sobre n implica que f' de x é igual a 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Olha que interessante o padrão, né? É sempre, digamos, entre aspas, tá? Essa daqui é uma das coisas que eu não posso ficar falando muito, senão pega mal para mim. Mas simplesmente você escorrega o expoente, olha só, em todas elas acontece isso. Você escorrega o expoente, ó, e coloca em cima o expoente menos 1. Observa, em todas aconteceu isso, tá bom? Eu vou mostrar que isso é verdade, tá? Antes de mostrar que isso é verdade, eu quero fazer mais uma observação com vocês. Em outras palavras, esse B, ele está te dizendo uma coisa interessante, que é, vou colocar como B', ele está te contando a derivada de 1 sobre x elevado a n. Por que ele está te contando essa derivada? Porque observa que x elevado a menos n é a mesma coisa do que 1 sobre x elevado a n, certo? É a mesma coisa esses dois objetos. E daí, no da direita, ele está te dizendo que a derivada desse cara é menos n, 1 sobre... Aqui está pequenininho demais, né? Mas tudo bem. Deixa eu ajeitar melhor as coisas aqui. Aqui. 1 sobre x elevado a n menos 1 é x elevado a n mais 1. Olha só. Está te dizendo isso. Ou, se você preferir, né? Eu prefiro. Você pode escrever isso como sendo menos n sobre x elevado a n menos 1. Essa daqui, você pode observar o seguinte, o que é, vou escrever C', f de x, x elevado a 1 sobre n é a mesma coisa do que raiz enésima de x. O que ela está te contando? Ela está te contando que essa derivada é igual a 1 sobre n. Deixa eu só ajeitar esse daqui. Ele é x elevado a 1 menos n sobre n. Então, ele está te dizendo que isso vai ser 1 sobre n, raiz enésima de x elevado a 1 menos n. É uma outra maneira de interpretar, tá bom? Então, essas são as derivadas do que nós temos, tá? Muito bem, vamos calcular agora, de fato, essas derivadas. Mas eu prefiro interpretar no azul. Por que eu gosto do azul? Porque no azul você vê essa coisa do escorrega, certo? Que pode facilitar. Se você olha no rosa, você não tem essa coisa do escorrega. Muito bem, vamos em frente. Vamos calcular essas derivadas. Demonstração. Professor, mas tipo, Diga. essas propriedades, elas não seriam a mesma coisa se a gente mudasse o conjunto que está definido N? Sim, mas é mais difícil, tá? A gente vai deixar para fazer esse para frente. Por quê? Lembra que se o n não é natural, x elevado a n é uma coisa que envolve exponencial e logaritmo. Então, para calcular essa derivada desse caso mais geral,
eu vou precisar antes calcular a derivada do exponencial, a derivada do logaritmo, e também vou precisar de um negócio que chama regra da cadeia. Então, esse geral, você aguenta um pouquinho mais, tá? Mas a gente vai chegar lá também. Muito bem. Seguindo. O item A. Então, eu vou calcular esse f' de x. De novo, pessoal, quem é o f' de x? Vamos lá. Todo mundo já se lembra ou já esqueceram? Limite de quem? H tendendo a zero. Aham. De F, H, x mais H, menos f de x sobre quem? H, Sobre H. Muito bem. Aí eu posso fazer esse cara assim. Isso aqui é igual. Estou pensando aqui em fazer diferente do livro. Vai se dar certo? Estou achando que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Quem é f de x mais h? É x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h. Certo? Agora, esse cara vai dar igual ao limite de h indo a zero. Lembram quem que é x mais h elevado a n? Todo mundo lembra o que é isso? Soma do quê? Lembram? J de 0 até n, do n escolhe j, x elevado a j, h elevado a n menos j. Lembra que nós vimos isso? Vou usar aqui. Aí eu vou abrir termo a termo. Então vai ficar o que aqui? Vai ficar n escolhe 0, x elevado... Oi, diga. Tipo, fica melhor não se usar o termo inteiro, tipo, x mais h elevado a n menos x elevado a n. Aí usa a fatoração lá. Não, sim. Eu vou usar a fatoração rapidinho aqui já. Deixa eu só abrir esse cara aqui. Aí esse cara vai ficar n0, x elevado a 0, h elevado a n menos 0, que dá n. Depois vai ficar mais n escolhe 1, x elevado a 1, h elevado a n menos 1. E eu continuo isso até que eu chego em n escolhe n, x elevado a n, h elevado a n menos n, que dá 0. Certo? Deixa eu só fazer um termo a mais aqui, só para ficar bem explícito o que está acontecendo. Eu vou fazer mais um termo aqui. Ficaria mais n menos 1, x elevado a n menos 1, h, mais esse. Tudo isso, esse daqui é o binômio. Agora, menos h, x elevado a n. Tudo isso dividido por h. Agora, o que eu observo? Vou reescrever as coisas. Eu vou calcular apenas alguns desses escolhi. Eu vou calcular n escolhe 0. Quanto que dá n escolhe 0? N escolhe 0 é n fatorial sobre 0 fatorial, n menos 0 fatorial. Dá n fatorial. N fatorial cancela com n fatorial, 0 fatorial dá 1. Então, esse cara dá 1. E eu vou calcular também o n escolhe n.
n escolhe n é n fatorial sobre n fatorial, n menos n fatorial, que dá 0 fatorial. Novamente, dá 1. Então, eu vou copiar esse aqui de cima, coloco ele aqui embaixo, e daí eu vou ter o seguinte, olha aqui, ó, esse n escolhe 0, deu 1. Esse n escolhe n, deu 1, certo? X elevado a 0 dá 1. Uhum. Certo. Na verdade, eu não preciso. Esse aqui eu poderia ter deixado, não precisava ter calculado ele. O que é importante que eu quero calcular também é o outro. É o n, escolhe n menos 1. Esse é importante calcular. Esse vai ser n fatorial sobre n menos 1 fatorial vezes n menos n menos 1, que dá 1 fatorial. E esse cara, n fatorial dividido por n menos 1 fatorial dá n, tá? Então, o que vai acontecer é que esse termo aqui vai dar n. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Esses limites, eu vou escrever limite de h indo a 0. Eu vou observar que esse termo aqui, ó, x elevado a n, ó, e esse termo aqui, ó, h elevado a 0 dá 1. Eles são iguais, então vai sumir. Com isso, eu vou ficar com h a n mais n1 x h a n menos 1 mais todo mundo até chegar nesse termo aqui, que era o termo n menos 1. Então, vou colocar mais um aqui. n menos 2, só para ficar claro. X elevado a 2, h elevado a n menos... Calma aí. Contrário. X elevado a n menos 2, h a 2, mais o último termo aqui, que era o n, x elevado a n menos 1h. Tudo isso dividido por h, certo? Agora, eu observo o seguinte. Isso aqui vai dar igual ao limite de h indo a 0. Coloca o h do de cima em evidência, cancela com o de baixo. Você vai ter h a n menos 1, mais n escolhe 1, xh a n menos 2, tudo isso até aqui, ó. H mais n, x, n menos 1. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Observa que todos os termos... O H ali não é não quadrado, não? Não, porque eu estou simplificando. Estou simplificando esse esse baixo, H... então? Isso, com cada um dos Hs, certo? Estou simplificando esse H com cada um dos Hs. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro termo, ficou n menos 1, porque eu simplifiquei com esse. Nesse outro, ficou n menos 2, porque eu simplifiquei com esse. Esse ficou 1, desculpa, porque eu simplifiquei com H. E nesse último não tem, tá? Agora eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Todas as parcelas têm H, exceto a última. Por isso, esse limite vai dar o quê? O H tende a 0. Então, esse limite vai dar simplesmente a última parcela, n, x elevado a n menos 1. E está demonstrado. Bacana, né? Bonito. Bem bonito. Muito bem. Eu vou deixar os outros de tarefa para vocês, tá? Olhem o livro. Professor, Diga. vai fazer a chamada? Você quer que eu faça? Eu faço. Não, Vou deixar um exemplo para vocês. Vou deixar um exemplo para vocês, e daí, enquanto vocês fazem o exemplo, eu vou fazer a chamada. Exemplo. Seja f de x igual a x à quarta.
calcule. Primeiro, ou melhor, item A. Quem é f' de x? Item B. Quem é f' de meio? Item C. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da f no ponto meio f de meio. Depois, próximo exemplo, façam esses daqui. É bem trivial, tá? Mas é importante vocês fazerem. Depois, calcule f' de x nos casos. Primeiro, quando a f de x é igual a 1 sobre x ao cubo. Depois, quando a f de x é igual a raiz de x. Depois, quando a f de x é igual a 1 sobre x à quinta. E, por último, quando a f de x é a raiz cúbica de x. Tá bom? Tentem fazer cada um desses, certo? Enquanto eu faço a chamada. Quem não conseguir, eu não vou ter tempo para fazer esses exemplos, tá? Quem não conseguir fazer, por favor, me procura. Que a gente pode tentar fazer, tá? Pode me procurar amanhã, sem problema nenhum. Que nem eu falei antes, se vocês me disserem que querem ir amanhã na UFAL para tirar dúvida, eu vou, tá? A gente marca um horário e vai. Apesar de não ser um dia que geralmente eu vou para a UFAL, mas eu posso ir. Se é pelo bem da turma, diga que eu vou. Vamos lá, chamada então. Hoje é dia 10. Adeilton. Faltou? Alice Natália. Ana Carla. Caio Lucas Alves Lima. Davi Domingos. Eduardo Carvalho. Ilcia Feitosa. Joene Mesquita. Lucas Hiroshi. Lucas Mateus. Mateus Kennedy. Mateus Santos. Mirosmar Santos. Robert Rodrigo. Samuel Davi. Vitor Manuel. Vinícius Nogueira. Ok. Agora vamos para outra turma. Vou só salvar aqui. Vamos lá agora. Andréia Leodório.
Voltou? Bruno Aleph. Carlos Christian Santos Lima. Christian Matheus. Gabriel Cavalcante. Botou presença no Charles? Oi? Botou presença no Charles? Que eu tô aqui. Charles, sim. Gabriel Cavalcante tá aqui, né? Raikkonen. Ok. Igor Eduardo. Ô, professor, Oi. quem respondeu aqui a frequência aqui, pode sair? Pode sim. O Igor tá aí? Presente, tá aqui. Ok. Iris Eugênio. Faltou? Isabelle Alves, de Amorim. Faltou. Isamara Félix. Presente. Você foi quem comentou no começo também, né? Foi. Tá bom. Já ajeitei aqui, tá? Jonathan da Silva. Faltou. José Amâncio. Faltou. José de Anchieta. Presente, professor. Estou aqui. Ok. Joia. Juniele. Faltou. Karina Pinheiro. Ok. Lemuel. Faltou. Ok. Letícia. Ok. Lucas Giovanni. Maria Adriele. Presente, professor. Ok. Matheus Alexandre. Ok. Matheus Ferreira. Micaele Maria. Ok. Milane. Ok. Natália da Silva. Presente, professor. Ok, obrigado. Nicolas Gabriel. Faltou? Robert Rodrigues, do Nascimento. Tayane Camille. Professor, Oi. o Matheus Ferreira está dizendo que dá presente. E está Ok. com problema no apagador. Tá certo. Tá bom, pessoal. Eu terminei aqui a chamada. Se alguém tiver algum problema na chamada, por favor, me envie um e-mail me questionando, tá? E aqueles que quiserem podem sair da sala e também quem quiser ficar um pouquinho mais para tirar alguma dúvida, fique à vontade, tá? Obrigado pela presença de todos, pela participação também, que muitos participaram da aula de hoje, isso é muito produtivo. E espero que continue assim nas próximas aulas. E até então, quinta-feira, pessoal. Tchau.